Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Bom, galera, é o seguinte, a gente vai então encerrar o pilar mental, né? A gente fez aquele dia, acabou a bateria da máquina e faltou uma coisinha ali, tá me incomodando. Tem que terminar, finalizar, para que a gente possa iniciar o pilar espiritual. E depois finalizando daí, o pilar emocional. O emocional vai ser bem legal, não percam, tá? Bom, gente, assim, ó, como eu estava falando, né, bem na hora que acabou a bateria da máquina ali, até depois eu olhei e vi onde realmente faltou. A gente estava falando que aqui nessa vida física a gente estuda muito, né? A gente faz, a gente estuda na escola, primeiro grau, segundo grau, faz cursinho, vestibular, universidade, pós-graduação, mas a gente também deveria estudar a espiritualidade, tão importante quanto, né? Mas aí que entra o X da questão. De nada adianta a gente estudar, né? Falando de pilar mental, né? Estudar a espiritualidade sem colocar em prática. Porque, como é que eu posso dizer? Todo o conhecimento que você adquire, se você não praticar, ele acaba se tornando lixo mental. Lixo mental. Porque, eu falo pra você assim, por que você adquiriu aquele conhecimento se você não pratica? Por que tá na tua cabecinha, ocupando espaço? Para ego, para você dizer, não, porque vamos falar do livro dos espíritos, eu falo também, tá, mas e na prática, no dia a dia, no centro espírita, você vai lá trabalhar? Não. Pois é. Então a gente tem que ter bem a noção disso, né? Poxa, tem muito conhecimento, mas a gente tem que estudar aquilo que a gente gosta e a gente saiba que a gente vai praticar mesmo, né? Entende? Uma das outras coisas que faltou que eu gostaria de falar é sobre o universo mental do umbral, né? Vamos entrar no umbral agora, vamos entrar bem no lado espiritual do mental, né? O umbral que todos temem e é muito falado pelos espíritas, né, espiritualistas, o tão temido umbral ou inferno, como as pessoas dizem. Para mim, o umbral é um estado mental, né, que você vai, né, devido à culpa que você traz por algum fato, algum acontecimento que aconteceu nessa vida de você. Então, se a pessoa cometeu algum erro muito grave, que ela não consegue se culpar e ela acaba desencarnando, acredite, você cometeu um erro, mas você não é o premiado que só tu cometeu aquele único exclusivo erro. Mais gente deve ter cometido o mesmo erro e vocês vão começar a entrar na lei de sintonia e o magnetismo vai puxar um para o outro e aí começa a ser criado os vales, né, que é falado. Mas a gente não precisa desencarnar para ir para o umbral nem para o inferno. A gente pode, eu conheço pessoas, né, que vivem o inferno aqui na Terra. Eu já passei por isso várias vezes, né, viver o inferno aqui na Terra. O que é viver o inferno aqui na Terra? Quando a gente comete atos, né, comete erros que a gente não consegue se culpar, né, não consegue se perdoar. E a gente acaba se punindo, se cobrando muito. E aí que entra o mental, né? O mental fica assim, aquele pensamento repetitivo, aquele circuito fechado, não consegue sair daquilo. E você tem que ter força para sair daquilo, senão você acaba ficando muito mal, baixando muito essa energia e você não consegue nem trabalhar, não consegue ser feliz e acaba vivendo um inferno no mundo físico mesmo, né? Assim como tem pessoas que vivem também, né, o céu aqui na Terra, né? Como o céu, estão de bem com a vida, estão felizes, procure sintonizar somente com as coisas boas. E assim, ó, para você ir do céu ao inferno, você pode ir em 1 segundo, 2 segundos. Basta mudar a sua mentalidade, inverter a sua polaridade mental de uma coisa. Se você está muito negativo, tenta ser mais positivo. Acredita que amanhã é outro dia, que as coisas vão mudar, que tudo vai dar certo, sabe? Que você não está sozinho. E você vai ver que a coisa vai ficar mais fácil. E a mesma coisa se você está positivo, você pode sair do positivo, do céu e ir para o inferno rapidinho. É no momento que você sofre algum abalo, né? Porque todos nós que estamos, a gente sofre algum abalo, ou a perda de um ente querido, desemprego, gravidez indesejada, e por aí vai. O que acontece? Se você não vê o lado positivo da vida, porque assim, essa vida é uma vida bem complicada, ela tem um lado ruim, tem um lado bom. Quando a gente passa pelo lado ruim, a gente não pode ver somente as coisas ruins, a gente tem que procurar ver o lado bom, tentar assim fazer com que a nossa alma respire, né? Então, esse umbral que é tão falado, ele tem tudo a ver com o pilar mental.
Por isso que o Buda Gautama fala da importância que é a gente fazer uma higiene mental, né? E como a gente faz uma higiene mental? Através de bons pensamentos, bons sentimentos, sabe? O exercício da paciência, da benevolência, positividade. Tá passando por um momento difícil, acredita, cara, poxa, força, você vai sair disso. E o budismo fala, né? Seja lá qual for o momento difícil que você está passando, não pergunte por que eu estou passando por isso, mas se pergunte o que esse problema está vindo para que eu possa aprender, o que vem para me ensinar. Então você começa a dar um passo espiritual muito forte, entende? Então, o pilar mental tem muito a ver também com esse lado de em paz e inferno astral, inferno interior, né? E finalizando, né, eu gostaria de continuar no mental, no espiritual. Conforme os pensamentos que a gente tem, a dualidade do positivo e negativo, das trevas e luz, a escolha é nossa, né? Se você vibrar com pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de vingança, de rancor, você vai acabar criando formas mentais. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Ou pensamentos formas, você já deve ter ouvido sobre isso, né? São criações mentais moldadas, modeladas a energias astrais, né? O que seria isso? É quando o ser humano, e olha, isso não é só de vivo não, pode ser desencarnado, pode criar formas mentais, pensamentos formas, né? É quando você vibra muito negativamente. E essas formas mentais, pensamentos formas, elas se alimentam da constância do seu criador. Quanto mais ele pensar naquela fase ruim que ele passou, naquele momento ruim, ele vai alimentar essas formas mentais. Entende? E muitas vezes, assim, quando é uma coisa muito pesada, negativa, vontade de matar alguém, suicídio, sabe? Uma coisa muito pesada, você acaba criando bichos astrais, né? Aranhas, escorpiões, cobras. E geralmente quando você vai dormir, assim, que tem aquele soninho ali onde o espírito desprende um pouquinho do corpo, você tem aquele pesadelo com bicho, com coisa arada. Muitas vezes é a obsessão, com certeza, mas também os pensamentos formas, né? Que você consegue ver. A gente vê às vezes assim em vídeos de amigos ali que falam, eu sonhei com aranhas astrais, o que seria isso? Cara, pensamentos formas, né? Então a gente tem que policiar muito isso mesmo. Queria contar para vocês um caso, né, que eu vivi quando eu estudava no Centro Espírita Alunos do Bem, que havia um menininho que ele era muito assediado, né, e foi levado lá para fazer desobsessão. Conversando com o menino, ele sonhava muito com o Darth Vader, né, o Darth Vader lá do Guerra nas Estrelas. E o Darth Vader ia toda noite querer pegar o menino, acordava chorando, em prantos e coisa nada, né. E aí foi ver, né, o que estava acontecendo, até muito legal o trabalho, foram na casa ver como estava a energia da casa, dando que não tinha jeito, o passe não estava resolvendo, ele não estava resolvendo. E foi constatado que no quarto do menino tinha um monte de pôster do Darth Vader, né, então tu vê que ele estava com o Darth Vader na cabeça, na mente dele mesmo, né, e ele acabou criando uma forma mental. Só que nessa forma mental, a forma mental ela não tem consciência, ela não tem inteligência. Isso que a gente tem que entender nesse trabalho aqui. O obsessor do menino encontrou ele, certo? Ainda criança, né? E quando ele chegou no quarto do menino para obsediar, ele viu lá plasmado o Darth Vader, estava lá a roupagem, a fantasia. Ele sabia que o menino tinha medo, só entrou na roupa, na fantasia e começou a obsediar o menino, né? Então, pessoal, essas criações mentais elas podem ser positivas e negativas. Podem ser positivas também quando a pessoa vibra na fé, no amor, na oração, na caridade. Verdadeiros gurus, mestres, yogis, né? Eles têm as formas mentais que são flores de lótus, pássaros, beija-flores, a coisa mais linda de se ver, né? E muitas vezes até exalam perfumes, né? Enquanto que a pessoa que é pesada, eu vou falar uma coisa pra você, a pessoa fede na aura, assim, quem tem mediunidade de sentir o cheiro é bem complicado. Quando é criada essas formas mentais, é muito importante o trabalho dos centros espíritas e centros de umbanda, né? Centros espiritualistas também, né? Conforme a força que é criada a forma mental, como ela é alimentada, a constância que ela é alimentada, se for uma forma mental fraca, um passe já retira ela. Se for um negócio muito mais forte, aquele passe de sopro que é feito em volta da cabeça da pessoa que está sentada é muito bom, geralmente usado na Umbanda para retirar os pensamentos formas. E tem casos que tem que passar pela mesa mediúnica, né? Casos assim que eu vi já,
o médium incorporar um bicho, um monstro, uma coisa esquisita que chega lá urrando, gritando, tu vai conversar, não te responde, e daqui a pouco vai assim, vai se diluindo, né? Vai caindo para o lado. Às vezes os doutrinadores acham que, não, o espiritualidade colocou ele para dormir. É que é muito difícil ter a certeza se a gente não tem a clarividência, né? Mas nesses casos de formas mentais, o que acontece? Ele passa pelo ectoplasma do médium de incorporação para que seja diluído. Então, naquele momento está sendo diluído aquela forma mental, né? Então, a gente tem que ser muito responsável pelos nossos pensamentos, gente, sabe? Qualidade de pensamento, sabe? Elevar nossos pensamentos, se policiar todo instante, o orar e vigiar. Acredito que o orar e vigiar é para a gente fechar o pilar mental, né? Eu sempre vou falar isso. Para mim, orar e vigiar, que o Mestre Jesus tanto falou, né? É assim. Ora, faz a tua prece, a tua oração, se conecta com o alto, com as boas energias. Vigiai, medita, meditação, olha para dentro, policia os teus sentimentos, as tuas emoções e os teus pensamentos. Certo, meu irmãozinho, meus irmãozinhos? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Entramos na próxima fase, pilar espiritual. Fiquem com Deus, namastê.